Boa noite, salve Maria, amados irmãos. Valéria Godoy, da missão Chamas Abrasadoras, que todos vocês estejam bem na presença da bem-aventurada Virgem Maria. Estamos hoje aqui para o nosso segundo dia de libertação, dos 31 dias de libertação com a Virgem Santíssima. Então hoje vamos estar falando És toda Santa Maria. Vamos repetir? És toda Santa Maria. Então vamos dar início à nossa formação desta noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concebeu, assim como Deus Pai te elevou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra, para fortificar-me e afastar de mim toda potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu, assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor, e te fez tão amável que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino, que toda a pena e amargura da morte seja transformado para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia dos 31 dias de libertação junto à Virgem Santíssima. O tema desta noite é És toda Santa Maria. Estamos refletindo sobre o livro Evangelho de Maria, de Padre Gabriele Amorfi. Por isso, todas essas formações são voltadas para cura e libertação. Então, vamos ver o que nós vamos refletir nesta noite e que o Senhor já nos conceda a graça de alcançarmos os frutos desta formação. Desde toda a eternidade, Deus conosco pensou em cada um de nós, nos atribuiu uma tarefa, nos fez nascer no momento e no lugar certo, nos deu os dons necessários para desempenhar o nosso papel. Então isso é de extrema importância num caminho de cura e libertação. Saber que o nosso Deus é um Deus conosco. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes passamos por desertos, por aridez, momentos em que nós olhamos muitas vezes e dizemos: onde está Deus? Não é assim? Mas Deus não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores tribulações, nos momentos de maiores angústias, Deus está conosco. E essa é uma certeza de fé que nós precisamos ter no caminho de libertação. E, além de Ele estar conosco, Ele pensou em cada um de nós desde toda a eternidade. Então nós estamos inseridos no plano de Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos jogados aqui simplesmente por jogar, não. Deus pensou em nós desde toda a eternidade. E é magnífico pensar assim,
porque nos dá sentido para a vida, nos dá uma direção, onde se Deus pensou em mim desde toda a eternidade, se Deus é o Deus comigo, então isso significa que Ele me deu uma tarefa. Nós temos algo a fazer nesta terra. Nós temos uma missão pensada por Deus desde toda a eternidade. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Eu pensei em você desde toda a eternidade. E além de pensar em você, eu ainda te dei algo para fazer. Então, quando nós viemos para esta terra, nós já viemos com uma missão. Nós nascemos com uma missão pensada por Deus desde toda a eternidade. E o ensinamento vai nos dizer que Deus nos fez nascer no momento e no lugar certo. Então nós somos homens e mulheres para este tempo. Antes de conhecer Jesus, muitas vezes eu dizia, eu quero morrer. Muitas vezes eu dizia, eu nasci no lugar errado. Eu não devia ter nascido em outro lugar, devia ter nascido em outro tempo. Não! Deus nos fez nascer no momento e no lugar certo. Porque naquele momento e naquele lugar, Deus nos atribuiu uma tarefa. Então nós não nascemos no tempo errado e nem nascemos no lugar errado. Deus nos deu uma tarefa e nos fez nascer no momento e no local certo. Deus não erra. Deus não errou na minha concepção, Deus não errou na sua concepção, Deus não errou na missão que Ele nos deu. Nós que talvez ainda não tenhamos descoberto esta missão por estarmos tão longe de Deus. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais certeza desta missão nós teremos. Deus nos deu os dons necessários para desempenhar esta missão. Além dele estar conosco, além dele ter pensado em nós desde toda a eternidade, além dele nos fazer nascer no momento e no tempo certo, ele ainda nos deu tudo o que nós precisávamos para executar esta missão. Por isso que muitas pessoas, eu digo muitas pessoas, incluindo eu, antes de conhecer Jesus, nós dizíamos, nossa, mas parece que está faltando alguma coisa na minha vida. Algo de errado não está certo, não é assim? Algo de errado não está certo na minha vida, alguma coisa de errado eu estou fazendo, alguma coisa de errado está acontecendo. Por quê? Porque nós só somos satisfeitos, nós só somos realizados quando nós descobrimos a missão que Deus nos deu aqui nesta terra. São Luís Maria de Montfort, na sua oração abrasada, ele fala muito daqueles que Deus escolheu, e é algo muito profundo em saber que existem almas predestinadas por Deus a executar missões nesta terra, e cada um de nós temos esta missão. Nós precisamos descobrir esta missão estando próximo de Deus. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e eu falava da morte do meu esposo, e eu dizia assim para essa pessoa: no momento que ele mais precisou, eu não estava perto dele. E essa pessoa me disse algo que marcou muito o meu coração ontem, e ela me disse: não fala assim, não pense assim, porque você sempre esteve ao lado dele e isso não estava sob o teu domínio. É exatamente isso. Nós temos uma missão, amado. Nós nascemos no tempo certo e no lugar certo. Deus nos coloca ao lado de quem Ele quer e nos tira quem Ele quer. Deus, meu amado, Ele tinha uma missão na minha vida e na vida do meu esposo. Essa missão foi cumprida. Meu marido faleceu dia 5 de outubro. Essa missão foi cumprida da minha parte com ele e dele comigo. E disso nós não nos arrependemos de forma alguma. Mas essa missão foi cumprida. Por isso nós precisamos estar muito próximos de Deus, muito íntimos de Deus, para entendermos a missão que Ele tem para a nossa vida.
Por isso, nós iniciamos essa formação hoje dizendo que nós não estamos no tempo errado, nem no lugar errado. Que nós temos uma missão e Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para cumprir esta missão. Nós vamos aprender agora com a Virgem Maria como realizar esta missão. Deus e a Virgem Maria lhe confiou uma missão extraordinária, preparou-a a preceito, imaculada, virgem e esposa de José. Deus deu uma missão extraordinária para a Virgem Maria. A Virgem Maria tinha uma missão singular: ser a mãe de Deus, ser a Imaculada, a Virgem, a esposa de José, mas uma missão extraordinária de ser a mãe de Deus. Por isso, aqueles que querem descobrir a sua missão perante Deus aqui nesta terra, aqueles que querem servir a Deus, aqueles que realmente a partir dessa formação hoje digam, não, realmente, eu ainda não me realizei porque eu ainda não fiz a vontade de Deus na minha vida. A Virgem Maria é o nosso modelo privilegiado para que nós possamos, junto a ela, descobrirmos a nossa missão diante de Deus. Porque ela teve uma missão extraordinária e ela cumpriu essa missão. Essa missão foi confiada por Deus a ela. O primeiro dom da Virgem Maria era ser imaculada. Nós acabamos de ver ali um pouquinho antes que Deus nos deu os dons necessários para cumprir a nossa missão, para cumprir a nossa tarefa. O mesmo foi com a Virgem Maria. O primeiro dom que Deus deu para a Virgem Maria foi o dom de ser imaculada, um grande presente dado por Deus no instante da sua concepção. A Virgem Maria foi imaculada, sem pecado, desde o momento da sua concepção. Nós nascemos com o pecado original. A Virgem Maria nasceu sem o pecado original. Ela nasceu imaculada. Por isso, Deus lhe aplicou antecipadamente os méritos da sua redenção. A Virgem Maria não ficou fora do plano da redenção de Cristo. A Virgem Maria recebeu no momento da sua concepção antecipadamente todos os méritos da redenção de Cristo. Olha a importância da Virgem Maria. Aquilo que nós recebemos após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Maria recebeu antecipadamente no momento da sua concepção. Maria foi preparada por Deus. Deus confiou na Virgem Santíssima para executar uma missão extraordinária. Maria iria ser a mãe daquele que viria destruir as obras de Satanás e o pecado em todas as suas consequências. Maria não iria ser mãe de um homem qualquer, por isso ela precisava ser imaculada desde a sua concepção, porque a missão dela era extraordinária, era trazer ao mundo o Filho de Deus, do Deus vivo, aquele que viria destruir as obras de Satanás e o pecado em todas as suas consequências. Por isso Maria precisava ser toda santa, porque aquele que iria nascer do seu ventre era santo, sem pecado algum. Por isso a Virgem Santíssima, ela teve essa missão extraordinária e ela foi concebida sem pecado e Deus deu para ela antecipadamente todos os méritos da redenção de Cristo, porque ela seria a mãe de Deus. E é muito profundo isso, porque muitas pessoas não aceitam a Virgem Santíssima e muitas pessoas duvidam da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. E isso, meu amado, a nível humano é compreensível. Porque quantos de nós somos revestidos da graça de Deus, dos dons de Deus, e as pessoas não acreditam que nós podemos fazer
coisas inspiradas, direcionadas por Deus. E por isso tem inveja, tem ciúmes, não deixam as pessoas, não nos deixam servir a Deus. Dizem que nós não somos ninguém para servir a Deus. Dizem que não acreditam que nós podemos servir a Deus. Colocam barreiras para que possamos servir a Deus. Isso, aos olhos humanos, é compreensível, porque as pessoas trazem dentro de si, trouxeram dentro de si, na sua concepção, a mancha do pecado original. Mas pelas águas do batismo, essa mancha do pecado original foi retirada, foi arrancada pelas águas do batismo. E Deus nos deu a sua graça e ficou em nós a concupiscência, mas a mancha do pecado original foi arrancada. Por isso o Catecismo da Igreja diz que o que aconteceu com Maria na concepção, aconteceu conosco no batismo, foi arrancado de nós a mancha do pecado original. E isso é grandiosíssimo, nós precisamos acreditar nisso, porque isso nos fortalece, isso nos dá a certeza da graça de Deus, que Deus pensou em nós desde toda a eternidade, que Deus confiou em nós uma missão e uma tarefa, e nós vamos cumprir essa missão e essa tarefa quando nós seguimos passos de santidade. Por isso, Maria iria ser a mãe daquele que iria destruir as obras do diabo e o pecado em todas as suas consequências. A importância da Virgem Santíssima. Ela não deu à luz a qualquer homem. Ela deu à luz a um Deus feito homem. Por isso, Maria, concebida imaculada, mostra a sua igualdade em relação a nós, porque também precisou ser redimida pelo sacrifício da cruz. E a sua imaculidade a predispôs para a altíssima missão que lhe foi confiada. Maria mostra sua igualdade perante nós. Olha que grandiosidade, porque ela também precisou ser redimida pelo sacrifício da cruz. Maria não ficou fora da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Maria não ficou fora desse processo. Maria foi redimida. Maria também precisou ser redimida pelo sacrifício do Calvário, mas ela, na sua concepção, recebeu antes de nós, antes de qualquer pessoa, os frutos da redenção de Cristo. Por isso, a Virgem Santíssima, ela foi concebida imaculada, mas ela não ficou fora do plano salvífico de Deus. Maria, toda santa, é um dos títulos marianos mais antigos e é um título querido pelos ortodoxos. Exprime bem duas facetas que pretende representar ao invocar Maria Imaculada. Então vamos ver agora as duas facetas, as duas faces, por ser Maria a toda santa. Primeira faceta: isenção do pecado original, puro privilégio, tendo em vista a sua futura maternidade, nos permitindo contemplar as maravilhas do Senhor. Maria foi privilegiada, por isso todas as nações, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria foi privilegiada por ter sido imaculada, isenta do pecado original. Maria não nasceu com a mancha do pecado original, e por causa disso, por que Maria não nasceu com a mancha do pecado original? Porque a finalidade de ser a mãe de Deus, de no futuro dar à luz a Jesus Cristo. Por isso ela não podia ter nascido com a mancha do pecado original, e
Por causa disso, nos foi permitido contemplar as maravilhas de Deus. Por que nós contemplamos as maravilhas de Deus? Porque a Virgem Santíssima foi concebida imaculada, sem a mancha do pecado original, porque ela foi escolhida, foi pensada por Deus desde toda a eternidade e recebeu uma missão singular de ser a mãe de Deus. E porque ela correspondeu a tudo isso, nós contemplamos as maravilhas de Deus. Por isso, a segunda faceta é a afirmação de não ter cometido sequer o mínimo pecado venial, embora fosse uma criatura inteligente e livre. Maria, mesmo tendo sido concebida sem pecado original, mesmo tendo sido imaculada desde a sua concepção, ela não perdeu inteligência e liberdade. E porque ela era livre, assim como a doutrina social, a Mariologia social nos explica que o pecado estava para Maria, mas Maria não estava para o pecado. Maria foi livre e disse não ao mínimo do pecado venial. E porque ela disse não, porque ela não cometeu nem o pecado venial, a Virgem, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus. Quando nós dizemos não ao pecado, nós damos a possibilidade aos outros de contemplar as maravilhas de Deus. Por isso que hoje muitas pessoas dizem, não vou mais na igreja, porque na igreja só tem coisa ruim, na igreja só tem pessoa que só faz besteira, não confio nas pessoas que estão na igreja. Meu amado, as pessoas estão erradas em dizer isso? Não. Por quê? Porque o outro contempla as maravilhas de Deus quando eu e você vivemos em santidade. Quando eu e você aceitamos o projeto de Deus, o propósito de Deus. Quando nós estamos em intimidade com Deus. Valéria, isso é besteira, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Sim, é verdade, meu querido. Deus usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas um homem que vive em santidade leva os outros a contemplarem as maravilhas de Deus por todo o tempo. Eu não estou falando de execução de ministérios. Na hora de pregar, na hora de cantar, na hora de orar, na hora de impor as mãos, na hora de conduzir, não. Na hora de rezar o terço, não é disso que eu estou falando. Estou falando de contemplar as maravilhas de Deus em todo o tempo. E isso só homens e mulheres que vivem em santidade conseguem realizar. Como a Virgem Santíssima. Como a Virgem Maria era inteligente e livre, eu e você também somos. Então eu estou querendo dizer para você que nós somos livres para dizer não ao pecado. E eu faço um convite, eu faço um desafio a você hoje, a você dizer não para o pecado. A você dizer não para aquilo que te afasta de Deus. A você dizer não para aquilo que te fere, para aquilo que te machuca, para aquilo que faz você ferir o outro. Para aquilo que te afasta do outro, para aquilo que talvez tenha levado o outro até para o fundo do poço. Eu convido você a dizer não ao pecado. Como a Virgem Maria disse não, você pode. Você é inteligente, você é livre. Você não é escravo. Você é livre, Deus te deu a liberdade para fazer aquilo que Ele concedeu que você fizesse desde o momento da sua concepção, aquilo que Ele pensou para você desde toda a eternidade. Amado, isso é maravilhoso e isso é muito profundo, porque nós precisamos descobrir aquilo que Deus pensou de nós desde toda a eternidade, para que nós possamos ser felizes, realizados, para que nós possamos fazer o bem nesta terra, para que nós possamos realmente nos realizar. Só Deus nos realiza, só a vontade de Deus nos realiza.
Por isso, o dom da imitabilidade de Maria, olha que profundo isso, pode influenciar muito a formação cristã. Vemos em Maria a beleza da natureza humana impregnada pela graça. Por que é bom sermos devotos de Maria? Por que é bom nos consagrar à Virgem Santíssima? Porque a beleza a beleza da natureza humana que está em Maria, impregnada pela graça, nos leva a querer imitá-la. Imitar Maria é um dom. O dom da imitabilidade de Maria. Você já ouviu falar nesse dom? O dom de imitar a Virgem Santíssima. Nós precisamos hoje pedir esse dom para Deus. O dom de imitar a bem-aventurada Virgem Maria, a beleza da natureza humana de Maria impregnada pela graça. Amada, a Virgem Maria, ela era humana, como eu e você. A natureza humana dela foi impregnada pela graça. Lembra lá no início? Deus nos deu todos os dons necessários para realizarmos a missão que Ele pensou para nós desde toda a eternidade. Então, a nossa natureza humana é impregnada pela graça de Deus. Por isso nós temos uma referência. Nós não temos somente referências de pecado. A sua referência não é o pecado. A sua referência são homens e mulheres que foram impregnados pela graça, onde a graça de Deus saía pelos seus poros. Amada, não sei se você já sentiu isso, a graça de Deus exalando sobre a sua natureza humana, onde você dizendo não para uma situação, você olha e você diz: nossa, só por Deus eu disse não. Só pela graça de Deus mesmo eu consegui vencer. Só pela graça de Deus, amado, é hora de olharmos para o sobrenatural de Deus. É hora de olharmos para o extraordinário. É hora de olharmos, meu amado, para aquilo que Deus pode realizar na minha e na sua vida. É hora de acreditarmos que nós não somos condenados ao pecado, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. E nós podemos imitar a Virgem Maria, o dom da imitabilidade de Maria. Não só em colocar as mulheres, colocar uma saia até o pé, colocar um véu, uma corrente no braço. Não, amado, os homens, não só imitar a Virgem Santíssima naquilo que tange a sua personalidade. Não, nós precisamos imitar a Virgem Maria na beleza da natureza humana impregnada pela graça. O que deve me atrair em Maria não são suas vestes. O que deve me atrair em Maria não são a sua fidelidade a José, a sua virgindade apenas. Não, tudo isso também, mas não só isso. O que deve me atrair a Maria é ela ter sido impregnada pela graça, ela ter sido tomada pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela força de Deus, ela ter conseguido dizer não àquilo que aí poderia feri-la. Livre e inteligente, impregnada pela graça, é isso que deve nos atrair a Maria. Maria, mulher livre, Maria, mulher inteligente, Maria, mulher impregnada pela graça, Maria imaculada, concebida sem pecado, Maria com uma missão extraordinária, pensada por Deus desde toda a eternidade, Maria que foi capaz de dar Jesus ao mundo. A Imaculada é o ideal que nos atrai, que não nos deslumbra nem ofusca. Maria é um ideal que nos atrai, o ideal da graça. A graça, a santidade de Maria não pode nos ofuscar. A graça, a santidade de Maria, ela não pode nos afastar da Virgem Santíssima. Algumas pessoas dizem: não vou consagrar a Nossa Senhora porque eu não sou santo, porque eu vou... Amado, o Tratado da Verdadeira Devoção diz
que o tratado foi escrito para nos fazer santos e não para santos. Confiar na intercessão da Imaculada Virgem Maria, a figura de Maria não nos afasta, mas nos incita que a imitemos com a graça batismal, com as graças atuais, com a nossa luta contra o pecado. Olha que maravilha, a figura de Maria não nos afasta, mas ela nos incita. Que imitemos a sua vida de santidade, com a graça batismal que recebemos, com as graças atuais que recebemos no nosso processo de conversão e com a nossa luta contra o pecado. É assim que imitamos a Virgem Maria, com a nossa graça, aquilo que ela recebeu na sua concepção. Nós imitamos a Virgem Maria com a graça batismal que recebemos, com as graças atuais que recebemos no nosso processo de conversão e diariamente para dizer não ao pecado e na nossa luta contra o pecado. Orientados da mentalidade moderna contra a humanidade, querer apagar o sentido do pecado, querer apagar a tremenda perdão. Deixa-me ver uma coisa. Atentados da mentalidade moderna contra a humanidade. Atentados da humanidade, da mentalidade moderna contra a humanidade. Querer apagar o sentido do pecado. Querer apagar a tremenda presença de Satanás. Ignorando a redenção, que é a vitória de Cristo sobre o pecado e o demônio. Deixando o homem decaído na sua miséria, não ajudando a levantar-se, a se tornar melhor e a readquirir a sua beleza original de criatura feita à imagem de Deus. E isso aqui é um ponto fortíssimo para a libertação que Deus tem a fazer em nós hoje. Porque a mentalidade moderna é exatamente isso que ela faz. Por isso nós devemos dizer não à mentalidade moderna, não ao modernismo e realizarmos a vontade de Deus, aquilo que Deus pensou para nós desde toda a eternidade. Por isso, a mentalidade moderna quer apagar o sentido do pecado. Nada é pecado. Quando meu esposo era vivo, eu fui num determinado lugar para fazermos um grupo de oração. E ao conversar com um pároco daquele lugar, o pároco nos disse assim: posso até deixar vocês fazerem o grupo de oração aqui, mas vocês não são daqueles que vão ficar mandando o povo vir aqui confessar o tempo todo, não, né? Porque eu não tenho tempo para isso. A mentalidade moderna é influenciando até os altares. A mentalidade moderna influenciando até a igreja, a hierarquia da igreja. Querendo apagar o sentido do pecado. Onde tudo, também eu ouvi um sacerdote dizendo, para você não é tudo pecado não, né? Amado, nós não podemos apagar o sentido do pecado. Se nós queremos ser libertos, nós precisamos entender que o pecado existe sim. Que nós cometemos pecado sim. Mesmo sendo pessoas livres e inteligentes, muitas vezes nós ainda queremos ficar escravos do pecado, de uma condição que Jesus Cristo já nos redimiu pela sua paixão, morte e redenção. Assim como dizia ali um pouco antes, nós podemos imitar Maria pela graça do nosso batismo, pelas graças atuais que Deus derrama sobre nós no nosso processo de conversão, pela nossa luta contra o pecado. Nós temos autoridade, há um poder sobrenatural em nós que nós desconhecemos. Mas que pela graça Deus nos dá a conhecer, meu amado. Por isso a mentalidade moderna é apagar o sentido do pecado e apagar a tremenda presença de Satanás. A palavra de Deus diz: Satanás é o príncipe deste mundo. Por isso é preciso
preciso acreditar que a presença de Satanás está neste mundo. E nós precisamos lutar contra as suas tentações. Porque uma vez que nós caímos nas suas tentações, não é mais tentação, já é pecado. Tentação é o que ele faz antes de nós aceitarmos o que ele nos incita a fazer. Pecado é o que nós fazemos depois que aceitamos o que ele nos incita a fazer. Ele tenta, nós pecamos. Por isso, mentalidade moderna, ignorar a redenção. O que é a redenção, amado? É a vitória de Cristo sobre o pecado e o demônio. Jesus Cristo vence o demônio na minha vida. Jesus Cristo vence o pecado na minha vida. Isso é a redenção que Deus nos conferiu. A vitória de Cristo sobre o demônio e sobre o pecado na minha vida, na sua vida. Nós não podemos ignorar a redenção de Cristo. Por isso Maria recebeu uma missão singular, Maria recebeu uma missão extraordinária. Por isso nós devemos imitar Maria. Por quê? Porque a ela foi antecipado todos os méritos da redenção de Cristo. Ou seja, toda a vitória sobre o pecado e toda a vitória sobre Satanás. Por isso Maria, inteligente e livre, com os méritos da redenção de Cristo, disse não ao pecado e não ao demônio. E nós, pelas graças do batismo, pelas graças atuais e pela luta contra o pecado, nós também podemos fazer jus à redenção de Cristo na nossa história. Deus está falando para você: eu ajo na sua vida. Eu não sou uma historinha em quadrinhos, eu não sou uma fábula. Eu sou o Deus verdadeiro que pensou em você desde toda a eternidade. Por isso, se levanta e não ignora a minha redenção, porque eu venço o pecado e eu venço a Satanás. É isso que Jesus faz. E ele não deixa, a mentalidade moderna, ela deixa o homem decaído na sua miséria, não o ajuda a se levantar, não o ajuda a ser melhor e não o ajuda a readquirir a sua beleza original de criatura feita à imagem de Deus. Isso é verdade, ponto final. E muitos homens não nos ajudam a levantar, não nos ajudam a se tornar melhor e não nos ajudam a readquirir a beleza original de Cristo. Sabe por quê? Porque homem nenhum pode fazer na sua vida somente o que Jesus Cristo pôde fazer. Por isso nós devemos ter Jesus como Senhor da nossa história, Jesus como Senhor da nossa vida, porque o homem não vai nos ajudar a levantar, o homem não vai nos ajudar a ser melhor, o homem não vai nos ajudar a readquirir a nossa beleza original que Cristo nos conferiu. Somente Jesus, ao não ignorarmos a sua redenção, pode nos tirar do fundo do poço. Você está no fundo do poço? Você está sofrendo consequências terríveis pelo teu pecado? A boa nova é que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e Ele te deu uma mãe imaculada, concebida sem pecado, que deu a luz a Ele e que Ele nos dá o dom para imitar a Virgem Santíssima. Jesus Cristo quer tirar você de onde você está. Jesus Cristo quer te dar uma vida nova, olhando para toda santa. Por isso, a direção da Imaculada: eu sou assim pela graça de Cristo e pela minha correspondência, disse a Virgem Maria. Também tu, correspondendo à graça, deves tender para vencer o mal e para te purificar cada vez mais. Olha o que a Virgem Maria disse: eu sou assim pela graça de Cristo e pela minha correspondência. E também você, correspondendo à graça, deve tender para vencer o mal e para te purificar cada vez mais. Ela nos dá o segredo nesse dia, para vencer o mal e para nos purificar. Acreditar na graça de Deus e corresponder à graça de Deus.
Deus te deu todos os dons necessários para cumprir a sua missão. Agora você precisa corresponder. Como a Virgem Maria correspondeu, e aí você vencerá o mal. É preciso fazer a sua parte, porque a Imaculada não é um ideal abstrato, que só serve para ser contemplada. A Virgem Maria é um modelo que serve para ser imitada. A Virgem Maria, ela não foi nos dada para ser contemplada, mas para ser imitada. Deus nos dá o dom da imitabilidade de Maria. Por isso nós precisamos crer na toda santa. A definição dogmática da Imaculada Conceição, a sensibilidade dos crentes intuiu rapidamente a santidade completa de Maria. A exaltou em consonância com a sua profecia, Lucas 1,48, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Quando foi instituído o dogma da Imaculada Conceição em 1854, a Igreja nos diz que os crentes intuíram em Maria a sua santidade completa. Ao verem a missão de Maria de ser a mãe de Deus, ao acreditarem que Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e ele é santo, eles intuíram a santidade completa de Maria. Não pode haver pecado naquela que deu a luz a Jesus, naquela que é a mãe de Deus. Ao proclamar Maria toda santa, se pretendia sublinhar que ela nunca tinha cometido pecados atuais. E isso foi pronunciado no Concílio de Trento. Ela nunca cometeu pecados atuais. E ao se proclamar Maria toda santa, na definição dogmática da Imaculada Conceição em 1854, se pretendia dizer que ela não havia cometido pecados atuais. A certeza em que Maria era imaculada, sem pecado, ao proclamar Maria toda santa, intuiu que a santidade total de Maria era incompatível com a culpa original, devendo por isso a Virgem Maria ser excluída dela. Não havia compatibilidade com a santidade de Maria e a culpa original. Não havia nada que pudesse comparar a santidade de Maria com a culpa original. Eles eram incompatíveis, porque Maria realmente foi concebida sem pecado original. Maria foi santa. Maria é a toda santa. Os dogmas, incluindo o dogma da Imaculada Conceição de 1854, são pontos de referência que não bloqueiam estudos e que nos orientam no sentido certo. A proclamação dogmática da verdade nem significa que ela está contida na Sagrada Escritura. Nem todas as verdades estão lá contidas com a mesma clareza. Algumas são explicitamente afirmadas, outras estão contidas implicitamente, sendo necessário tempo e luz do Espírito Santo para as evidenciar. Não devemos admirar hesitações e dificuldades em acreditar nos dogmas. Um exemplo foi São Tomás de Aquino. Era contrário à Imaculada Conceição, porque temia que a Virgem Maria fosse excluída da redenção, e para ele isso seria um erro e não uma exaltação. Dom Scoto resolveu o problema. Maria devia a isenção do pecado original aos méritos de Cristo, que lhes foram aplicados previamente. Maria é o primeiro e mais belo fruto da redenção. Os méritos da redenção de Cristo foram aplicados antecipadamente à Virgem Maria no momento da sua concepção. Por isso ela nasceu sem pecado original e não ficou fora da sua redenção, da sua
Ela foi redimida pela cruz de Cristo e ela não ficou fora da redenção de Cristo. Apenas Deus deu a ela antecipadamente os méritos da redenção de Jesus. Por isso, olha que interessante. Maria é a primeira e o mais belo fruto da redenção de Jesus. E o que é a redenção? A vitória sobre o pecado e a vitória sobre Satanás. Por isso, muitas vezes, somos tentados a abandonar a devoção à Virgem Maria. Somos tentados a abandonar as orações da Virgem Santíssima. Somos tentados a abandonar o rosário. Porque Jesus venceu o demônio. Amado, nós precisamos acreditar nisso. Jesus venceu o demônio. Lá no início, lembra? Precisamos acreditar na presença de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas ele é só o príncipe, porque Jesus é o rei. Jesus está acima. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E todo joelho se dobrará na sua presença, no céu, na terra e no inferno. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Maria e a tentação de Satanás. A pergunta, Maria teria podido pecar? A resposta que a igreja dá. A Virgem tinha o dom da liberdade que o Senhor também nos deu e que respeita em todas as suas criaturas superiores. Maria poderia ter podido pecar. Foi concebida sem pecado original, mas poderia ter pecado. Porque o pecado estava para Maria, mas Maria não estava para o pecado. Mas Maria foi fiel. Maria foi livre e inteligente para assumir e corresponder à missão do Cristo. Por isso Maria diz, eu sou o que sou pela graça. Vou repetir do jeitinho que está aqui. Eu sou assim pela graça de Cristo e pela minha correspondência. A graça de Cristo estava sobre Maria e ela desejou a graça de Cristo. Ela quis corresponder, ela quis se unir a Deus. Por isso, no passado, se exaltava os privilégios, se pensava que Maria teria uma impossibilidade moral de pecar. Mas Maria poderia ter pecado, mas não pecou. Porque ela correspondeu à graça de Deus. Por isso, para nós, por isso a igreja diz que a Virgem Santíssima, ela nos orienta. Vós também podeis responder à graça, lutando contra o pecado, pela graça do batismo e pelas graças atuais. Por isso, a segunda pergunta, Maria foi tentada por Satanás? Quanto às tentações do demônio, tal como Jesus, Maria certamente as teve, embora o Evangelho não fale, já que são uma condição da nossa humanidade, ainda anterior à culpa original. Antes de Adão e Eva pecar, o que aconteceu com eles? Eles foram tentados pelo demônio. Então a tentação do demônio é antes da culpa original. E se isso aconteceu, acontece conosco e também aconteceu com a Virgem Maria. Mas Maria, Deus deu a Maria os méritos da redenção antecipadamente. O que é a redenção? Vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o demônio. Então, esses méritos da redenção de Cristo, dada a Maria no momento da sua concepção, a fizeram vencer o pecado e o demônio. Maria não pecou e Maria venceu as tentações de Satanás por conta dos méritos da redenção de Cristo. E esses méritos hoje estão sobre nós. E nós podemos seguir, imitar Maria pelo dom da imitabilidade de Maria, dado por Deus, pela graça batismal, pelas graças atuais e pela luta contra o pecado, nós podemos vencer, sim. Por isso, hoje, se insiste menos nos dons extraordinários e se gosta mais de realçar as características mais humanas de Maria.
o seu duro caminho de fé, o seu sofrimento contínuo. E isso também está na encíclica Redemptoris Mater de São João Paulo II. A pecabilidade não é necessária à liberdade. Anjos e santos são plenamente livres, embora impecáveis. Não é porque você é livre que você pode pecar. Não é porque você é livre que você pode fazer o que você quiser. É o contrário. Você é livre para não fazer o que você deseja. Você é livre para não pecar, mas para obedecer a Cristo. A luta da carne contra o espírito. Você é livre para ser nova criatura, para estar diante de Deus, assumindo aquilo que Deus te deu antes, aquilo que Deus pensou para você desde toda a eternidade, cumprindo essa missão. Você é livre para ser de Deus, ponto final. Aquilo que nós estudamos um pouco antes, a mentalidade moderna, que faz você acreditar que você é pecador mesmo, que você não pode levantar, que você não pode ser santo. Amado, mentira do inferno. Nós podemos ser santos pela graça de Deus, mas nós precisamos corresponder. Deus fez a parte dele, agora está na hora de nós fazermos as nossas. Tratado da verdadeira devoção nos últimos tempos, nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Deus vai levantar santos, mais santos que todos os santos que passaram nesta terra. É promessa de Deus, a graça de Deus está sobre nós. Você pode queimar pelo poder do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso para você, amado? Isso é fanatismo? Não. Isso é para dizer para você que você pode sair do fundo do poço. Você pode sair dessa condição que você está. A graça de Deus está sobre você, você pode ser melhor. Você pode vencer na vida, você pode se realizar. É para isso que eu estou dizendo isso. Porque você merece ser feliz, você merece sair da condição escrava do pecado que você está. Você merece sair da escravidão da mentalidade moderna. Você merece sair da condição que homens dizem que você não pode, você não consegue, você não faz. Chega disso, você pode. Deus te deu tudo aquilo que você precisa para realizar a missão que Ele pensou sobre você desde toda a eternidade. A redenção foi aplicada preventivamente à Virgem Maria e a nós relativamente, só atingindo o seu cumprimento na glória, onde nunca mais teremos a possibilidade de pecar, embora criaturas livres e inteligentes. Lá na glória de Deus, nós ainda continuaremos sendo livres e inteligentes, mas lá nós não teremos a possibilidade de pecar, porque estaremos face a face com Deus, porque teremos a visão beatífica de Deus. Mas aqui nesta terra, amado, Deus está dizendo para você que você, criatura livre e inteligente, você pode sim ser revestido da graça de Deus e imitar a Virgem Maria. Aqui nesta terra você tem a possibilidade de pecar, mas você tem a possibilidade de viver na graça. Você tem a possibilidade de pecar nesta terra. Lá na glória você não vai ter mais possibilidade de pecar. Aqui você tem, mas você também tem possibilidade de viver na graça. Você tem possibilidade de sair do pecado e viver na graça. Você tem possibilidade, se você caiu, você levantar. Por isso, Maria correspondeu perfeitamente à graça que lhe foi concedida em plenitude. Maria, concebida imaculada, tendo em vista a maternidade divina, foi depois a mais fiel ouvinte e discípula de Jesus. A santidade de Maria a aproximou de Jesus, o máximo que é possível a uma criatura humana. A santidade de Maria não a isenta efetivamente da sua caminhada dura de fé, do seu sofrimento e das suas cruzes. Maria teve uma caminhada dura. Maria teve uma caminhada dura de fé, de sofrimento, de cruz. Mas isso não afastou Maria da graça de Deus. Isso não levou Maria ao pecado. Por isso eu estou
dizendo para você, não é porque temos uma vida dura de fé, não é porque temos problemas, não é porque temos cruzes e sofrimentos que nos é permitido pecar. Nós temos a graça de Deus sobre nós. Por isso, a Imaculada Conceição nos estimula na luta contra o pecado, nos exorta para que sejamos melhores, para que façamos da nossa vida uma caminhada contínua de conversão e purificação, em tensão para a santidade que Deus nos chama. E ela nos diz que com a graça divina nós podemos nos aproximar da santidade de Deus, tanto quanto é permitido a uma criatura humana. Jesus nos convida a sermos santos com o Pai, a sermos perfeitos como o Pai e a sermos misericordiosos como o Pai. Esse é o convite de Deus para você hoje. Maria é a toda santa. Que Deus nos dê a imitabilidade de Maria. Vamos orar? Que essa formação hoje incendeie você. Você é livre, mas é inteligente. Para com a graça do seu batismo, com as graças atuais e com a sua luta contra o pecado, você possa, com Deus, com os méritos da redenção de Jesus, vencer o demônio e vencer o pecado. Não acredite nos homens que olham para você e dizem mentira. Você é uma mentira. Não acredite nos homens que dizem para você, eu duvido. Não acredite nos homens que dizem para você, não é tão simples assim. Não acreditem nos homens que dizem para você, você? Acredite na toda santa. Naquela que diz para você, com a graça, você pode se aproximar de Deus como eu, se você corresponder ao seu chamado. Vamos fazer a súplica ardente aos santos anjos hoje, que foi a oração que Deus me inspirou. E vamos pedir a Deus o dom da imitabilidade de Maria. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de recorrermos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos na vossa presença e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, que tudo quanto por vós foi criado vos adore, vos ame e permaneça ao vosso serviço. E vós, Maria, rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas que dirigimos aos vossos servos. Apresentai-as ao Altíssimo, vós que sois a medianeira de todas as graças e a onipotência suplicante, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedido para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós os suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa e socorrei-nos. Nós os suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora, vinde depressa e socorrei-nos.
Nós o suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós o suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós o suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós o suplicamos, protegei-nos com vosso escudo. Nós o suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós o suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós o suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós o suplicamos, confiai-nos nas mãos de Maria. Nós o suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz às portas da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós o suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, novos coros dos bem-aventurados, vinde depressa e socorrei-nos, anjos da vida, vinde depressa e socorrei-nos, anjos do verbo de Deus, vinde depressa e socorrei-nos, anjos do amor, vinde depressa e socorrei-nos, nossos companheiros especiais enviados por Deus, vinde depressa e socorrei-nos, insistentemente vos suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos, porque o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio a nós pobres. Insistentemente suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos, porque o coração de nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio a nós pobres. Insistentemente suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos, porque o coração imaculado de Maria, Virgem Mãe Puríssima e vossa Rainha, clama que venhais em auxílio a nós pobres. Insistentemente suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. E vamos rezar agora um Pai Nosso, 3 Ave Marias, em glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você neste dia de formação. O tema de hoje, és toda santa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça do dom da imitabilidade de Maria. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Sai correndo pela rua gritando, eu quero uma chama no lugar do coração. Salve Maria Puríssima. Deus pensou em você desde toda a eternidade. Deus tem uma missão na sua vida e você pode realizá-la pela graça de Deus, pela graça das águas do seu batismo, pela sua luta contra o pecado, pelas graças atuais e pela sua correspondência, pelo seu sim. Por isso, imite a bem-aventurada Virgem Santíssima e vamos juntos verdadeiramente honrar os méritos da redenção de Cristo, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre Satanás. Você é vencedor. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.